de paz e aconchego, aberto em concha, no chão agreste, do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, a bota do bravo tropeiro, aqui plantou amor e trabalho, entre as folhas e luz da cartilha. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Concha, salve, salve, os ferros da Sorocabana e o leito negro das rodovias cantam alto a canção do progresso. Viva, viva, conchas, são tantas as conchas do meu rio, desenhando o belo nome do nosso Brasil. Com a presença de todos os senhores vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberto a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Conchas. O primeiro secretário fará a leitura do expediente do dia. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir a inclusão na pauta de uma moção de pesar, número 110, a família de Maria Tereza Leme. Eu consulto o plenário. Será? Muito obrigado, presidente. Ok. Então, Projeto de Lei 33/2015, Poder Legislativo, de autoria do vereador Ademir Simão, dispõe sobre a decretação de utilidade pública da Oficina Cultural Joanino Maimone. Projeto de Decreto Legislativo 1/2015, Poder Legislativo, de autoria do vereador Anselmo Eduardo Martellini, dispõe sobre a concessão de título de cidadão conchense ao senhor Vladimir Bueno Sintra. Requerimento 40/2015, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski, requer que o Poder Executivo Municipal informe quantos servidores ocupam o cargo veterinário, qual a carga horária, onde atuam e se os mesmos são autorizados a atender os animais de rua. Requerimento 41/2015, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, requer que o Poder Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de Educação, informe quais os cursos foram oferecidos aos professores da Rede Municipal de Ensino nesta gestão e qual o valor total dos mesmos. Moção de pesar 105/2015, a família do senhor José Paulo Ferreira, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar 106/2015, a família do senhor Wilson Belato, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior e subscrita pelos vereadores. Moção de pesar 107/2015, a família do senhor João Roberto Delbem, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski e subscrita pelos demais vereadores. Moção de pesar 108/2015, a família do senhor José dos Reis de Oliveira da Silva, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, e subscrita pelos demais vereadores. Moção de congratulação 109/2015 ao Lions Clube de Conchas, pelo 48º aniversário, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Indicação 176/2015, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari, indica ao Poder Executivo Municipal
a canalização da valeta localizada na praça do distrito de Juquiratiba, no lado direito e esquerdo da linha férrea, bem como a valeta localizada na rua Pedro Salgado, margeando a linha férrea. Indicação 177/2015, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, indica ao Poder Executivo Municipal a alteração da mão de direção da rua Luiz Fechner. Indicação 178/2015, de autoria do vereador Rodrigo Garcia Lerantovski, indica ao Poder Executivo Municipal a colocação de playground na Praça da Coab 2. Indicação 179/2015, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, indica ao Poder Executivo Municipal a recuperação das ruas Jacarandá e Guarantã. Indicação 180/2015, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelari, indica ao Poder Executivo Municipal a recuperação da estrada da linha velha que liga o distrito de Juquiratiba ao Morro Azul e a Piramboia. Indicação 181/2015, de autoria do vereador Luiz Antônio Neder Filho, indica ao Poder Executivo Municipal a sinalização viária da Avenida Prefeito José Gorga, onde está localizado o semáforo, colocando as setas indicando vire à esquerda e vire à direita. Moção 110/2015, moção de pesar à família de Maria Tereza Leme, de autoria do vereador Ademir Simão e subscrita pelos demais vereadores. Passamos para o grande expediente. Convido o vereador Anselmo Eduardo Martellini para uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, começando já a falar na tribuna, vamos falar sobre a festa do peão, né, que São Pedro impediu que ocorresse. Eu já até comentei nos bastidores aí com o vereador Miguel, falei, resolvemos o problema da estiagem, vamos fazer festa do peão que chove. É sempre assim, né, tem sempre chovido. Mas eu queria falar, não é bem sobre isso, é falar sobre a necessidade de Conchas dispor de um recinto próprio, a exemplo de Pereiras, de Cerquilho, para que possamos ter essas festas com bastante segurança, no local já adredemente preparado para esse fim. Eu acho que, já que o seu prefeito está fazendo tantas obras e construções, né, terreno tem. Então, parece até que eu vi alguma coisa que tem algum plano, algum projeto. Seria bom que já deixasse, né, para o futuro, para que se realizasse vários eventos, não só a festa do peão, exposições, outras apresentações, né, seria muito bom. Também eu queria comentar hoje sobre o reduto lá dos nossos vereadores Darciso, Miguel, que é Juquiratiba, que veio uma reclamação para mim sobre as pessoas que têm que vir até a cidade enquanto não funciona o posto de saúde para serem atendidas aqui no posto, aqui na cidade. O que está ocorrendo, segundo me relataram? Eles vêm de manhã com o ônibus, só que o ônibus vai embora meio-dia e geralmente eles não conseguem ser atendidos até a hora do almoço, até esse horário. Aí eles têm que ficar para pegar o ônibus às 5 horas. Foi o que me passaram. Então, o que eu estou sugerindo para os vereadores da base do prefeito aqui, para que se converse com ele e converse com o secretário da Saúde, para que haja, por exemplo, uma espécie de, eu não vou dizer prioridade, mas de pré-marcação de exames para esse pessoal, até que se abra o posto. Por exemplo, o pessoal de Juquiratiba chega, marcaria os dias aí que eles viriam, e eles têm que ser atendidos até antes do meio-dia.
Porque pense, difícil vir para cá, ficar o dia inteiro aqui em Conchas para voltar à tarde. O senhor vereador do local lá pode falar, senhor presidente. Eu fico contente com a colocação do senhor aí, é sinal que está mostrando os trabalhos aí. Só um adendo, vereador, só para animar um pouco mais aí, a verdade, acredito que dentro de os 40 dias, 30 a 40 dias, a Unidade Básica de Saúde de Juquiratiba, por sinal, ficou muito bonita, está muito bonita, a obra construída agora por essa administração, o empenho dessa Casa de Lei, do vereador Miguel, de mim, do prefeito, uma obra muito bonita, por sinal. Eu gostaria que os senhores vereadores fizessem uma visita meio breve lá. Então, eu fico contente com a colocação do senhor, mas breve, a gente conversando com o senhor prefeito e com o secretário da Saúde, acredito que entre 30 a 40 dias inauguramos lá, e onde vai sanear o problema, mas podemos atentar a essa situação da colocação do senhor. Obrigado. Então, vamos então falar em outro assunto aqui. Foram instalados 2 semáforos nos cruzamentos. Mas eu observei que as placas antigas continuam. Então, se você for para passar, mesmo que o farol esteja lá verde, vamos supor, tem a placa pare. Isso pode confundir pessoas, né, que não sejam de Conchas. Seria bom que o setor competente retirasse toda essa sinalização antiga dos semáforos para que fique só permanecendo, né, a orientação verde, amarelo e vermelho do próprio semáforo. Não precisa pôr mais placa de pare, mais nada. O que deveria pôr, que eu já falei aqui, é a orientação para os pedestres na travessia das faixas. Isso que precisa ser reforçado. Mas as placas antigas, acho que eles se esqueceram, então fica aí a recordação para que eles vão lá e retirem essas placas que não tem mais necessidade. Outra coisa, senhor presidente, senhores vereadores, eu volto a falar aqui porque eu tenho que falar do comércio, né? Fala, mas a crise, sei que tem crise, mas a gente tem que pedir incentivo ao comércio. Então a gente já falou, já pediu, e agora a gente está em setembro, o tempo está voando, como diz, né? Já está, daqui a pouco é final de ano, e eu já vou me adiantando e pedindo para que o senhor prefeito dê uma especial atenção ao nosso comércio, promovendo agora no final do ano, especialmente no mês de dezembro, algumas atividades por conta da prefeitura, um enfeite bonito na praça, nas ruas, né, da cidade, que você puder, e para atrair a população, né, para que a população venha para o centro da cidade. O nosso comércio passa maus bocados, como em todos os lugares. Aí vem essas feirinhas aí, que não é só em Conchas, e leva muito dinheiro também das cidades. E os comerciantes têm as despesas para pagar, imposto caro, né? A gente já pediu para o prefeito estudar uma forma de amenizar um pouco essas cobranças, né, dos impostos do comércio. Mas se ele fizer isso, agora em dezembro, já vai ser alguma coisa para melhorar um pouquinho, né, atrair as pessoas e melhorar um pouco o comércio em geral, em todos os setores da nossa cidade, porque é o que dá vida, é o que mantém a cidade, é o que mantém o emprego na nossa cidade. Então, essas que vêm de fora não traz emprego, só leva dinheiro. Quem mantém o emprego é o comércio e a indústria da nossa cidade. E é a eles que a prefeitura, a administração tem que dar uma atenção. Não pode continuar do jeito que está vindo, né? Então, fica a nossa reivindicação ao prefeito a respeito disso. Por último, tem muita coisa, mas a gente vai falar de um assunto que eu vou englobar primeiro a parte do superávit. Prefeitura, Conchas, até agora, mês de setembro, já está com superávit de arrecadação de mais de 3 milhões. A gente viu hoje, inclusive, analisando os projetos aí que irão em votação hoje, que está se arrecadando muito mais do que se esperava. Então, nada mais justo que, além
do prefeito está fazendo, construindo, melhorando as avenidas, tudo, que também ele invista um pouco mais na parte pessoal. Eu acho que passou da hora, todos os vereadores já reivindicaram isso, do seu prefeito estudar um reajuste para todo funcionário público, seja na espécie de uma bonificação, de alguma forma que dê uma melhorada, porque a situação está realmente difícil, está tudo caro, está tudo subindo. Você nem fale preço de luz, de telefone, de água, que eles aumentam do jeito que eles querem, né? Então está tudo difícil e eu vejo que está tendo dinheiro. Então é a hora de a gente cobrar. Vamos os vereadores pedir, seu prefeito, analise, estude, veja um bom aumento para os funcionários. Se não conseguir dar esse ano, pode dar um bônus de final de ano, o ano que vem dá um reajuste. Porque eu fui funcionário há muito tempo, me aposentei, sou funcionário aqui também, e eu sei que é difícil, a gente tem que lutar muito, fazer movimento para que os governantes entendam que quem toca a máquina administrativa é o funcionário público. Se os funcionários públicos pararem, não funciona a administração, o prefeito não vai fazer nada. Então, não adianta elogiar. Elogio ninguém quer, elogio não enche barriga. O funcionário quer salário, ele quer dinheiro no bolso para ele poder manter a vida dele melhor. Então, agradecer, elogiar, moção disso, moção daquilo, é muito bonito de falar. Mas o funcionário não precisa, ele troca isso por aumento do salário. Então, é isso que a gente espera do seu prefeito. Tem dinheiro, está se arrecadando bastante. Então, nada mais justo do que retribuir aqueles que estão ali na retaguarda da administração dele. E, além disso, hoje especificamente, eu vou me antecipar a um discurso que o meu colega Rodrigo vai fazer, que ele já fez, inclusive, a indicação aqui nesta casa, que é o reajuste do ticket de refeição dos professores e do pessoal da educação, né? De todos os funcionários, né? Quer dizer, engloba todos os funcionários, porque o ticket de refeição é um só para todo mundo. Que está em R$ 117 e eles estão pedindo para passar para 200, quer dizer, aumenta R$ 80. Muito pouco, eu acho que isso é o mínimo que a gente pode pedir hoje, que a gente pode esperar dos prefeitos. Mas a gente quer até mais, a gente quer um bônus maior, um aumento. Mas pelo menos, né, seus vereadores, pelo menos isso, aumenta o ticket para 200. Nada, compra mais 2 quilos de carne por mês, né? Então, seria isso, né, que a gente está pedindo. Não é, se bem que a gente já pediu no passado, mas hoje é o vereador Rodrigo que está pedindo, mas todos vocês já devem ter também tocado nesse assunto. Eu acho que nada melhor, a base aliada que tem mais força, chega no seu prefeito e vamos lá. Se precisar, a gente vai junto. Vereador, o senhor permite uma parte? Pois não. A parte é o Miguel Chacuri. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo plenamente com o que o doutor Anselmo está falando, que o funcionalismo precisa mesmo de ter aumento, mas a gente tem que ver o outro lado da moeda. Vejam bem, nós temos quantos? 500, 600 funcionários. Por que cargas d'água o prefeito não dá aumento para esses funcionários? Será que é porque ele quer? Será que para ele é vantajoso não dar aumento para os funcionários? 500, 600 funcionários representam 1.500 votos, brincando. Então a gente tem que pensar, se não está dando, é porque não pode. Alguma coisa impede que se dê. Porque eu tenho certeza, nenhum prefeito é louco de ter o funcionalismo contra, sobrando dinheiro, como o senhor disse. Realmente tem o superávit? Tem. Mas será que ele pode ser investido no funcionalismo? A gente tem que ver todos os lados. Não estou aqui puxando sardinha para ninguém. Mas o povo tem que entender. Se o prefeito puder, eu tenho certeza que ele dá. Eu, se eu fosse prefeito e pudesse dar, eu dava aumento. Eu não dei aqui na Câmara quando fui presidente, eu podia dar. O vereador Narciso deu. Porque aqui pode dar, mas lá com certeza não existe essa possibilidade. Vamos lutar sim para esse aumento no ticket, vamos lutar. Mas se não for possível, vai ter que vir a explicação do porquê. É simplesmente isso que eu acho. Então a gente tem que ter um pouquinho de entendimento das coisas. Eu, se eu fosse prefeito, o funcionário
e eu pudesse, meu Deus do céu, 1.500 votos garantido. Sempre foi assim, a gente sabe. Mas infelizmente não é assim que funciona. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, então ele que não dê e perca 1.500 votos, né, Miguel? Não, mas brincando, eu acho que há possibilidade, o dinheiro tem, e eu andei analisando também que está dentro do limite jurisprudencial, está bem abaixo, não vai passar do limite jurisprudencial que o tribunal exige, estava em torno de 35%, pode chegar até quase 50%. Então dá para dar um aumento, só para terminar, um aumento aí de 15%, não vai afetar muito não, né? Não vai afetar nada quase. 500 não vai dar quase nada, vai dar sim. Se o prefeito quiser, tiver vontade política, ele faz. Se ele não tiver, arque com as consequências. Mudando de assunto, como diz a música, eu vou falar do pedido. Só o prefeito, ele está fazendo um recapeamento. O Jardim Paladini, ali perto do meu bairro, na frente da casa do João, é tudo o nome do Paladini, lá, né, Moisés conhece, o Zezé sabe. E tem um trecho da continuação da rua, que tem aquela pracinha bonita que eu falei lá, que lá no final está intransitável. Lá tem que fazer um recapeamento, ali naquelas travessas, que ali não tem como. Na frente da casa do João, você tem que andar 5 por hora, do João Paladino. Então, senhor prefeito, já que está, a próxima vez que for recapear, lembre-se do Jardim Paladino. Tem umas ruas lá que realmente precisa. Por hoje já estourou meu tempo, é só isso, senhor presidente, senhor vereador. Convido para o uso da tribuna, vereador Rodrigo. Senhor presidente, ambos colegas, então, público presente, o que me traz à tribuna hoje em especial é falar justamente isso que o nobre vereador acaba de falar. Aproveito o ensejo e parabenizar todos os professores da nossa rede municipal, aqui presente, aqueles que não estão presentes, quanto trabalho, quanta dedicação de todos vocês aí diariamente. Uma profissão que sabemos é a base de todas as outras. O que seria de médico, de engenheiro, se não fosse professor? É um clichê, né? Todo mundo fala isso, mas parece que a nível nacional é esquecido. A nível de valorização é esquecido. Nós estamos falando a nível de Conchas, mas a nível nacional, que sabemos quantas dificuldades essa profissão tem passado. Hoje, qualquer outro profissional, não desfazendo, qualquer outro profissional que não curse um nível superior, está ganhando até mais que um professor. Então vejo que é uma inversão de valores no nosso país. Então gostaria de parabenizá-los por todo o trabalho. E mais uma vez venho solicitar ao excelentíssimo prefeito que reveja o cartão dos servidores municipais. Vale lembrar que essa indicação já foi feita por este vereador, por mim, no dia 24 de agosto, a indicação é a 171 de 2015. E fizemos também em 2014, dia 1º de agosto, sobre o Vale Feira. Mas aí depois eu fiz um requerimento em relação ao Vale Feira, e aí veio a resposta que é inconstitucional o Vale Feira. Então aí começamos a reivindicar o aumento no cartão alimentação. A partir desta data, sempre a gente toca nesse assunto. Vale lembrar, como o vereador que me antecedeu já disse, a situação econômica do nosso país, que vem passando. E tudo sobe, os alimentos, vários alimentos aí tiveram 40%, 50% de aumento. A crise econômica está afetando a todos, inclusive nós conchenses. Então eu solicito o valor de R$200 de aumento. Está defasado diante da inflação que assola todo o nosso país, o nosso vale, os produtos alimentícios cada vez mais subindo. Sem contar que os servidores não tiveram a revisão anual no índice da inflação. O valor foi de 6%, abaixo da nossa inflação. E também, o vereador falou do comércio, vai ajudar também o nosso comércio local. Um valor maior do vale, os servidores vão gastar nos mercados aqui,
locais, vai ajudar também o comércio. E, na verdade, não tem encargo. O Vale Alimentação não tem encargo de fundo de garantia, de INSS, não tem encargo nenhum. Então não gera impacto, né? O impacto é muito pouco. Eu tive em conversa semana passada com o Sandro, lá na prefeitura, e pedi pessoalmente também para ele levar essa indicação minha ao prefeito, né? E ele disse que não tinha chegado a indicação lá ainda, ele não tinha visto, mas eu pedi pessoalmente para que ele fizesse um esforço junto ao executivo. E aqui, como todos já sabem da dificuldade dos servidores, gostaria de pedir ajuda, né, a todos, a casa se unir, os vereadores da base aliada, nós, se unir em prol desses R$200, que não é muito, e eu tenho certeza que com boa vontade, com empenho, o executivo vai conseguir dar essa motivação maior aos funcionários. Aqui falei dos professores, mas todos os funcionários. Imagine aqueles que ganham aí o seu salário mínimo e tem que pagar suas contas e ganhar R$117 ou uma cesta básica no mês. E eu tive a oportunidade de ver na cidade de Bofete. O valor do cartão dele é R$200. Na cidade de Bofete é R$200. Então, podemos sim trabalhar, né? Quero pedir o apoio desta casa. O nosso presidente, vereador Darciso, trabalha no ramo de açougue, sabe quanto tem subido, né, vereador? As coisas, carne, tudo. Então, é nada mais justo de nós nos unirmos e lutar para isso. E quem vai sair beneficiado não é o nome do vereador Rodrigo, não é o nome, não, é os funcionários. Eles vão sair beneficiados. Nós estamos aqui só representando eles. O vereador Rodrigo vai passar, nós vamos passar, mas eles vão ficar aí muitos anos educando as nossas crianças, trabalhando para a nossa cidade. Então é isso. A minha fala hoje é esta. E quero mais uma vez parabenizar a todos e que possamos aí torcer para que essa indicação venha a ser atendida. Serei, senhor presidente e nobres colegas. Convido o vereador Miguel Elias Chagor para o uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não sei se vai dar tempo de eu falar tudo aqui. A respeito do Vale Alimentação do vereador Rodrigo, a gente vai apoiar essa ideia, lógico. Mas eu estava fazendo uma conta rápida ali, são R$100 mil por mês, é isso? 500 funcionários. Então não é uma coisa assim que parece que não é nada, vai dar 1.200.000 no ano. Então não sei se vai ser possível isso, né? Pode ser que eu esteja enganado nas contas aí, mas é isso aí. Só para corrigir, tem uma parte que dá, então não são 100 mil, vai ser só 40 mil se der os 200. Essa. Mas a gente vai apoiar essa ideia sim. Vamos tentar, né? Pelo menos vamos tentar. E se não vier, a gente tem que pedir uma explicação do porquê não. É simples assim, né? Vamos ter uma explicação. Bom, eu preparei aqui uma tribuna. Como sempre dizem que eu sou o vereador briguento, vou brigar mais um pouquinho. Conchas, memórias que não se apagam. Este foi o título de um artigo escrito pelo ex-prefeito Paulo Nunes de Almeida, publicado no jornal Nosso Informativo. Pois bem, senhores, estive analisando o conteúdo dessa matéria e a mesma me levou a lembrar do passado de nossa cidade. Lembrei-me do nosso museu Pascoal Baroni, ao lado da prefeitura, e lembrei-me da luta do ex-vereador Dr. Antônio em descobrir o paradeiro do mesmo. Eu separei alguns trechos dos pronunciamentos que eu encontrei aqui na Câmara e irei relembrá-los agora. Por favor, Fabiano, passa os trechos das tribunas do Dr. Antônio.
Em último lugar, eu estou recebendo aqui um ofício da senhora prefeita, dizendo o seguinte: o acervo da biblioteca da família do Dr. André Teixeira Lima, que foi doada para a nossa cidade, primeira coisa, não encontrou registro de doação. Eu acho um absurdo, porque foi registrado. Que foi encontrado uma centena de livros, uma centena só. Veja bem, que estão guardados em uma sala da antiga Escola Letícia, não é a biblioteca municipal lá. E que podem ser o acervo doado, mas nada está documentado, aguardando a possibilidade de estar contando uma equipe especializada para a separação dos mesmos e posteriormente se conseguir a instalação de nova biblioteca. Eu só quero passar para vocês, para os nobres vereadores, que na realidade não era uma centena de livros, era mais de 1.000 livros que foram doados. Eu quero saber onde estão os 900 restantes. E aqui ela também não me passou nada, o secretário provavelmente não passou para ela, que aonde está o nosso museu municipal. Nós não guardamos nossa história, nós não guardamos nada. Então, eu insisto com o secretário, aonde está o museu municipal? Tem muita gente que sabe, eu não sei, que sabe onde está esse museu municipal. Eu acho que nós temos que resgatar esse museu municipal. Era só isso, senhor presidente. Senhor vereador. Eu recebo uma correspondência do senhor secretário municipal de obras, excelentíssimo senhor vereador, à vista do requerimento supracitado, que é um requerimento que eu fiz solicitando aonde estava o museu municipal. Temos a informar que não existe em nossos registros o imóvel denominado Museu Municipal de Concha. Entretanto, como a existência de um museu é importante para o município, trazendo informações sobre a história e a cultura do povo, informamos que o nobre vereador que a prefeitura está tomando as providências. Eu acho tão estranho que o nobre secretário de obras tenha se esquecido, porque ele foi secretário de obras na minha gestão, e ele que coordenou a reforma da antiga Escola de Comércio, onde havia um grande salão de mais de 300 metros quadrados em cima da Escola de Comércio. Ele que reformou a Escola de Comércio, e lá foi instalado o Museu Municipal e a Biblioteca Municipal. Inclusive, eu não trouxe aqui, até eu ia pedir, acho que numa das outras sessões da sessão, eu passei umas fotos, aí está escrito lá em cima, Biblioteca Municipal e Museu, inclusive com fotos internas do museu. Então é estranho que o nobre secretário municipal de obras, meu particular amigo, certo, tenha se esquecido da reforma que ele fez para instalar o museu municipal. Na realidade, vamos dizer, o pessoal fala, não, mas você está muito polêmico, você briga. Não estou brigando nada, eu não vou fugir da verdade. Se ele é meu companheiro, trabalhou comigo, mas ele se esqueceu, de fato, de que ele coordenou a obra, a reforma do piso, a reforma lá do salão, para que a gente instalasse lá a biblioteca municipal. Em relação, brigar outra vez, em relação à nossa biblioteca municipal, em relação à biblioteca do professor André Teixeira Lima, eu passei a conversar com o seu neto, o Álvaro Damiano Lima, neto do professor André Teixeira Lima, que me passou o seguinte, que na realidade, certo, ele vai fazer um documento para essa Câmara, certo? Porque o nobre secretário municipal e de cultura fala que não existe, nunca existiu a biblioteca. E se existe um arremedo de livros guardados em alguma escola. Então ele vai fazer um documento mostrando que, de fato, seu pai, seu Álvaro Lima, doou a biblioteca para a cidade. Em segundo lugar, eu quero dizer ao secretário da Cultura que eu não esqueci do museu. Eu quero o museu. O Museu de Conchas está aí. Segundo informações que eu recebi, esse museu foi emprestado para várias pessoas. Eu acho que propriedade municipal não se empresta, não se dá, não se faz nada sem autorização legislativa. Isso é um absurdo que está acontecendo.
para que o secretário da Cultura passe para a gente, fala, mas não tem nada escrito, não é que está aí na escrito, não tem nada marcado, as peças não estão marcadas, não, o museu existiu sim. Então eu conversei recentemente com um delegado federal, ex-delegado federal, e ele falou, olha, isso aí é coisa grave, é o que está me passando, é coisa grave, é gravíssimo mesmo. Eu acho, e eu vou me bater até o fim do meu mandato para reaver esse museu municipal. Como podem ver, senhores, o doutor Antônio não conseguiu reaver o museu, terminou o mandato, mas está comprovado, o nosso museu ele existiu. E a pergunta que ficou até hoje é, onde está o museu? Eu fui em busca de respostas e descobri que uma pequena parte do acervo do museu se encontra hoje muito bem guardado na Oficina Cultural Joanino Maimone. Porém, muito ainda está por ser recuperado. Descobri que não existe nada documentado a respeito do museu, nem mesmo uma lei de denominação com o nome do Pascoal Baroni fizeram. Quanto aos livros mencionados pelo Dr. Antônio, estes hoje se encontram guardados graças à minha insistência em salvá-los, uma vez que a administração Adriana Delbem os havia jogado para ser destruído juntamente com os livros didáticos inservíveis. Agora pergunto eu, será que realmente o autor da matéria intitulada Conchas Memórias que não se apagam está mesmo preocupado com as memórias de Conchas? Ou tudo não passa de politicagem? Sim, porque ao final ele, Paulo Nunes, questiona da seguinte maneira na matéria: como lembraremos do poder executivo atual, como construtor de obras necessárias e marcantes, ou como cortador de árvores, destruidor do meio ambiente, destruidor de obras prontas, destruidor de memórias e da tradição de um povo? Já que está preocupado com as memórias de Conchas, por que ele, Paulo Nunes, não nos explica o paradeiro do museu? Se o museu foi recebido em seu mandato, por que Cargas d'Água não se atentou em oficializar a existência do mesmo? Tenho muito respeito pelo professor Paulo Nunes, porém pelo político Paulo Nunes, infelizmente, este respeito fica a desejar vendo suas atitudes. Na referida matéria, verificamos que na ânsia de tentar desmerecer esta administração, enaltecendo as anteriores, o ex-prefeito Paulo Nunes falta com a verdade em diversos momentos. Ele coloca na matéria que a maternidade foi conquista de sua administração, quando na verdade foi conquista da administração Zinho Miranda. Todos nós sabemos disso, está lá a placa de inauguração com o nome do Zinho Miranda. Atribui a Zelão Pavan a aquisição do novo fórum, quando na verdade quem realmente o adquiriu foi o prefeito Dirley Reis. Zelão teve sim sua parte nessa história, porém atribuir a ele a conquista do fórum aí já é politicagem. Vou apenas dar um exemplo de politicagem que cai bem a este assunto. Como todos sabem, durante este ano fiz inúmeros contatos, protocolei vários ofícios solicitando recursos para a recuperação da represa municipal. Sabemos que é difícil de conseguir. Então vejam bem, senhores, se daqui a 10 anos um outro vereador ou prefeito vier a conseguir esse benefício para Conchas, será que eu serei o responsável por isso? Simplesmente porque solicitei o recurso 10 anos antes? Senhores, isso se chama carona em conquista alheia. Outro absurdo inserido nessa matéria. Atribui à ex-prefeita Adriana a inauguração da Câmara Municipal, quando na verdade a mesma foi inaugurada na administração Zelão Pavan. E pior, deixa de lado a maior conquista da ex-prefeita, que foi a estação de tratamento de esgoto.
Sabe, senhores vereadores, a luta pela verdade não é fácil. Mas o que me dá forças em lutar por ela é saber que ela sempre prevalece sobre a mentira. E a verdade, querendo ou não, é que esta administração, a qual nós fazemos parte, fez e está fazendo por Conchas uma revolução, tanto na qualidade de vida do cidadão, bem como na maneira séria e competente de gerenciar o dinheiro público. E esta Casa de Leis vem contribuindo, e muito, para que nossa cidade melhore cada dia mais. E digo mais, se esses políticos inconformados realmente estivessem preocupados com as memórias de Conchas, com os rumos de nossa cidade, eles, ao invés de perderem tempo fazendo artigos com o intuito de denegrir esta administração, deveriam, na verdade, estarem fazendo ofícios a seus deputados, solicitando verbas para o progresso de nossa cidade. Esses dias eu relatei na rede social, para reflexão, o seguinte: por que Paulo Nunes não procurou o prefeito vencedor e não colocou à sua disposição as suas ideias? Por que eles que diziam durante a campanha ter influência junto a Lula e Dilma não utilizaram esta mesma influência para colaborar com o nosso município? Por que o Agenor não utilizou a influência que dizia ter junto ao vice-presidente da República, Michel Temer, para captar recursos para Conchas? Por que a ex-prefeita Adriana não utilizou a influência que dizia ter junto ao governo do estado para também ajudar Conchas? Por que os candidatos a vereador derrotados nas eleições de 2012 não fizeram como o cidadão e ex-candidato Cristiano Jujica, que mesmo sem mandato não poupou esforços para colaborar com Conchas? E todos nós sabemos que ele conseguiu R$160 mil. E atualmente, esses ex-candidatos que perderam a eleição começam a reaparecer com críticas aos vereadores atuais, sendo que esta Câmara 2013 e 2016 foi a que mais captou recursos na história da cidade. Hoje eles vivem questionando até os nossos salários, quando na verdade deveriam estar indo atrás também de deputados, buscando mais recursos e trabalhando pela cidade. Então, minha gente, o que eu acredito que está acontecendo, sem sombra de dúvida, é inveja desta administração, porque não tem outro nome para tudo isso. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Convido o vice-presidente para assumir a presidência, que eu possa usar a tribuna. Com a palavra, vereador Darciso. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, internautas, ouvintes da rádio. Como não é diferente, toda semana, infelizmente, a gente perde amigos. Então, os meus pesares, a família do senhor José Paulo Ferreira, grande empresário, traía muitos empregos aqui para a nossa cidade. E o sentimento também a outros familiares que perderam seus entes queridos aí durante esses dias aí, como o grande amigo nosso João Delbem, infelizmente perdemos também, qual eu tive a oportunidade de ser vereador junto com ele. A gente se dava bem, a gente via o empenho do João, lutador, barbaridade, infelizmente perdemos. Eu queria também apoiar a indicação do vereador Rodrigo. Contem com o apoio desse presidente, contem com a Casa de Leis, indicação do nobre colega Anselmo também. Eu acho que
é momento de pensar como todas as coisas subiram. Passamos uma crise aí, que todo mundo está sabendo, mas por essa razão a gente tem que olhar para os nossos funcionários aí. Então contem com o apoio de todos nós aqui. Vamos procurar reunir com o senhor prefeito e ver aonde podemos chegar. Quero também dizer de umas indicação minha, qual eu fiz a respeito de umas indicação sobre manilhamento em Jiquiratiba. Nós estamos mexendo na praça, fazendo uma praça nova, qual eu tive até a oportunidade de fazer um baixo-assinado junto com Miguel Chaguri, para que a gente pudesse mexer na praça. A gente sabe da judiação de tirar uma árvore. Só que nós tínhamos lá a nossa praça, ela estava totalmente árvores deterioradas. Nós tínhamos canteiro lá, porque foi 50 anos de praça, então várias reformas, canteiro menor, maior, e foram plantando árvore em cima. Então tivemos que tirá-las. E, enfim, tivemos algumas críticas lá por algumas pessoas, mas como usamos aquele linguajar aqui, não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. Então tivemos que tirar as árvores. E qual o sonho deste vereador aqui? Uma praça em Jiquiratiba quanto às de Conchas. Porque antigamente falava que em Jiquiratiba ficava com o resto de Concha. Então a gente vai acabando com essas histórias, com essas lendas, que não eram bem assim. Então, graças a Deus, a praça está saindo, está ficando bonita, que é a mão de obra que está já, os materiais estão chegando lá. E ao lado da praça, temos umas valetas lá, perigosas. Então, onde eu peço para o secretário de obras que conclua esse trabalho dessas manilhas, onde evitará de criança cair, porque nós tiramos um muro que margeava essas valetas. Então, eu acho que tem que substituir por manilhas e gramar por cima, onde que vai realçar muito mais a nossa praça. Uma parte, senhor vereador. Oh, pois não, vereador. Uma parte, vereador Dr. Anselmo. Senhor vereador, essa praça, ela é a Praça Carinha Budi? Ela se chama Carinha Budi? Isso, é a antiga Praça John Kennedy, quando a gente, me lembro, era moleque. Então, até levantamos lá um John Kennedy lá, sabe? E depois, no mandato retrasado, então, foi feito um projeto de lei, então, é a Praça Calinha Bute. E então vai permanecer. Vai permanecer. Foi a preocupação. Teve uma preocupação de alguns familiares da oposição de lá. Falaram que a gente ia trocar nome. Conversa de pescador. Então vai permanecer a Praça Calinha Bute. Vai permanecer o mesmo nome. Por sinal, era um grande amigo meu. Eu não vejo o porquê esse vereador sempre respeitou os adversários. Comentaram que a administração, nós, vereadores da base, eu que resido lá, Miguel que nasceu lá, a gente ia trocar esse nome, mas isso não tem sentido, eu não vejo. Então, vereador Narciso. Pois não? Vereador Miguel, que é uma parte. Pois não? Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, vereador Anselmo, infelizmente o Jiquiratiba tem um intrigueiro lá. Falou que nós íamos trocar o nome da praça. Ficaram em desespero lá. Por que a gente vai trocar o nome da praça, minha gente? Será que o Calinha Budi não merecia a homenagem? Lógico que merecia. Outro dia me ligaram falando que nós íamos trocar o nome da rua de Jiquiratiba. Não ia ser mais Rua Pedro Salgado. Olha que absurdo. Então eles implantam esse tipo de informação falsa só para dar barulho. Falaram que ia ser retirada a placa lá do Márcio, que a gente fez uma homenagem lá. Não vai ser retirado nada. E quanto à Praça Calinha Budi, agora realmente Calinha Budi vai ser homenageado, porque vai ter uma placa lá com o nome dele. Coisa que nunca se preocuparam em fazer.
E essa administração está se preocupando. Assim como a quadra vai ser colocada a placa com o nome do professor Alcino Guarino, que também nunca se preocuparam em colocar. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Perfeitamente. Eu acredito que a praça terá um serviço aí aproximadamente de mais uns 60, 70 dias. Então nós teremos essa oportunidade, onde todos vocês, públicos, serão convidados para a inauguração. Vai ficar muito chique. Então, dos nossos compromissos, que falamos com o pessoal, não prometemos nada em campanha. Eu faço uma campanha sem promessa. A minha promessa, se eleito for, eu luto pelo município. Então, e graças a Deus, aí junto com o Dirley, com a administração, a gente vem realizando o sonho, que o vereador sonha, eu sonho muito, e tem que sonhar alto. Então, graças a Deus, vem realizando os sonhos que a gente tem acontecido. Quero também, reivindicando aqui também, uma indicação que liga, uma estrada que liga Juquiratiba a Piramboia, grande parte conhece, chamada Linha Velha. A gente, no início do mandato, a gente deu uma recuperada nela, que fazia bastante ano que não acontecia um serviço naquela proporção, qual eu acompanho muito, melhoramos bastante. E agora, para a felicidade do povo juquiratibense e de todo o povo que circula lá, a conquista dessa ponte do Rio Salgado, que se falou tanto em administração passada e não aconteceram. E nós entramos, e esta base é aliado, junto com o prefeito, corremos atrás até a secretaria, então vai dar início. Segunda-feira vai dar início nessa ponte. Uma ponte uma proporção muito boa, e o Rio Salgado é grande de proporção de água, então ela merece essa ponte. Então, vai dar esse início segunda-feira. Vereador. Pois não? O vereador Miguel quer uma parte. É que o vereador Darciso está falando de Juquiratiba, então eu gosto de comentar também. É que eu me lembrei de um episódio, vereador, porque a gente está vendo tanta obra saindo de Juquiratiba hoje, graças a Deus. Mas é que nem o prefeito Dirley falou lá, no dia da entrega dos uniformes. É que a gente trabalha unido. A gente tem o mesmo pensamento, não fica um tentando cortar o que o outro faz. Eu lembrei de um episódio que aconteceu aqui nessa Câmara Municipal, que o ex-vereador Omar tentou caçar o mandato do vereador Darciso, porque ele conquistou umas manilhas para Juquiratiba. Quer dizer, não existia sintonia. Um tentava atrapalhar o outro. Isso aconteceu, minha gente. O povo não sabe, mas isso aconteceu. Tentou caçar o mandato do vereador Darciso por conquistar coisa para Juquiratiba. Então, hoje a gente trabalha em sintonia. O vereador Darciso e eu, a gente tem o mesmo pensamento com Juquiratiba. Por isso que está dando certo, graças a Deus. E os vereadores aqui, todos apoiam o que está acontecendo. Então, a gente tem essa sintonia, coisa que não existia no passado. Existia ciúme, inveja, então ficava aquele negócio complicado. Mas, graças a Deus, a gente se livrou desse tipo de problema aí. Seria isso, senhor vereador. Obrigado. Então, bem lembrado, esse vereador, Zelão era o prefeito, e eu já reivindicava esse manilhamento margeando a linha do trem na rua Pedro Salgado. É uma valeta que deixa feio a nossa Juquiratiba, por sinal ela está ficando bonita nesse mandato. Então, chegamos a comprar, não me lembro quantia, mas foi 7, 8 carretas Scanias, descarregaram as manilhas em Juquiratiba. O vereador Omar entrou na justiça, era um pedido meu, era uma reivindicação minha. O ex-prefeito Zelão atendeu, comprou as manilhas de tatuí, tudo licitado, tudo certinho. O vereador Omar, que atuava junto com a gente, levou no promotor público. Só faltou ele trazer uma manilha para o promotor lá, que era muito pesada. Mas falou que a manilha não tinha qualidade. E onde a gente já tinha feito algum serviço com ela, ele falava até de retirar.
em alguns lugares, que ia matar gente, que o caminhão ia passar, ia quebrar, conversa de louco. Então, recolheu-se todas as manilhas, vejam bem, é grande quantidade de manilha, que foram depositadas lá na rua Pessoagado, no morro, onde era para a gente fazer uma canalização, que eu quero fazer ainda, se Deus quiser, está no pleito nosso, já melhorei esse morro e vamos canalizar. Só que é bastante manilha. E sumiram as manilhas. No próximo mandato, sumiram as manilhas. Sumiu. Grande quantidade. Junto ainda com uma história de uma ponte, da segunda ponte de Juquiratiba, que a gente vai estar lutando. As toras estavam no local. Sumiram para a Concha também. Então, são coisas absurdas, que nessa administração não acontece de sumir um prego. Graças a Deus, temos uma equipe séria, comprometedora com o nosso munícipe. Não some um prego. Se sumir um prego, o Dirley quer saber onde foi esse prego. Então, totalmente diferente a nossa administração, por isso que vai no bem, por isso que vem dando certo. Por isso que o povo nosso está feliz. E então eu tenho bastante coisa para falar, o tempo é curto. Eu queria também, já vou adiantar aqui eu queria, para mais felicidade do povo conchense, e nós também, vereadores, está chegando mais para 8 ruas serem asfaltadas. Breve vai ser, já foi a licitação, 1.423 reais. 1.420, só para concluir que o assunto é bom, senhor presidente, uns 2 minutos para mim, por favor. 1.423.267 reais 52 centavos. Orçado essas 8 ruas que vai beneficiar ruas que fazem 10 anos, 15 anos que a população vem pedindo. Eu vou citar rapidamente aqui o nome das ruas aqui, senhor presidente, nobres colegas aí. Rua Ana Petilo Maracini, Rua Valdemar Teixeira, Rua Euclides Maracini, Rua João Valdrigues, Rua Jacarandá, Rua Guarantã, Rua Doutor Ivo Pastina e Rua Joaquim de Oliveira. Vejam bem, meus senhores e senhoras, que maravilha, que felicidade para nós, vereador e da administração. Eu tenho mais coisa. Pois Só não? uma parte. Pois não? Vou pegar o Doutor Anselmo, vereador, uma parte. Eu queria só saber, vereador, eu não acompanhei direito essa tramitação. O dinheiro vem, vai ser asfaltado, vai ser cobrado das pessoas alguma contribuição ou vai ficar só de graça? Eu queria saber para essas pessoas tomarem conhecimento. Se vão receber o asfalto, vão ter que pagar ou não? Certo. Essa situação eu posso informar o senhor na próxima sessão. Aí, eu gosto de falar do que sei. De repente, eu falo uma coisa, hein? Mas na próxima sessão eu posso responder a pergunta do senhor. Vereador Miguel, de qualquer maneira, eu fico satisfeito porque é um benefício grande e onde as pessoas têm falado para mim, para outros vereadores, não importamos de pagar. O que é que queremos o benefício? Queremos acabar com a poeira da nossa rua. Pois não, vereador Eva? Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiquei muito feliz o senhor anunciando aí dessas ruas que vão ser, né, asfaltadas, principalmente a rua Guarantã e Jacarandá, que desde que eu assumi aqui em 2005, eu venho pedindo, o ex-vereador, né, agora falecido, João Delbem, também lutou muito pedindo, né, para que fosse feito essas ruas. E então fico muito feliz mesmo, porque desde 2005 vem pedindo e agora o senhor anuncia que vai ser feito. Então era isso, senhor vereador. Obrigado. Até vereador Narciso. O Zezé pronunciou. Vereador Miguel, tem uma parte. É só para esclarecer aí que essas ruas vão ser asfaltadas com aquele financiamento que nós votamos aqui na Câmara, que tem ex-vereador que criticou. Eu gostaria que a população dessas ruas soubessem que o ex-vereador Omar Miranda publicou em rede social que ele é contra o financiamento que nós fizemos. Então, na hora que ele for pedir voto na rua de vocês lembrem ele.
do que ele está falando. Porque ele não teve a competência de fazer o que nós estamos fazendo aqui e fica criticando. Agora, quanto à cobrança, vereador Anselmo, eu acredito que será cobrado sim, porque é asfalto novo. Então, com certeza a prefeitura vai pagar e vai cobrar do munícipe. O que não é cobrado são recapes, mas asfalto novo sempre é cobrado. Isso não existe em lugar nenhum. A não ser, claro, nas Coabs que o asfalto vem, o primeiro asfalto é gratuito também. Mas nesses casos não, vai ter que ser cobrado sim. Não tem como, é lógico que vai ser parcelado. Eu acredito que o dia que conseguirmos fazer asfalto de graça para a população, Conchas vai estar mesmo de parabéns. Mas isso, nós não chegamos nisso não. Seria isso, senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, só deixa eu terminar, pois não, por favor. Inclusive hoje, né, a indicação 179, que é da minha autoria, é pedindo também, né, recuperação dessas ruas. Então, fico muito feliz mesmo sabendo disso daí. Fico feliz, vereador, que eu tenho indicação em algumas ruas dessas também. Isso, né, vários vereadores já tiveram, né? Só lembrando bem, fico grato por isso. Só lembrando bem, eu vi aqui no discurso do nobre colega Zezé, aqui junto ao corpo do João, reivindicando que o João sonhava com essas ruas Guarantã e a Jacarandá. Sonho realizado, com certeza, se Deus quiser. Vereador Darciso, vereador Miguel quer mais uma parte. Uma parte aqui para parabenizar os vereadores que votaram esse financiamento. Eu acredito que a vereadora Eva também votou esse financiamento. Então, ela está de parabéns também, porque colaborou com a administração. E a gente, acho que só o vereador Anselmo que não estava aqui ainda na época, mas todos os vereadores votaram favorável então, que eu falei, ao financiamento aí. É um conjunto, essa casa vai no bem, por essa razão, por esse conjunto de línguas, falando a mesma língua. Por isso que vem dando certo a administração. Teria mais coisa, mas por hora é só, senhor presidente. Muito obrigado, senhores. Convido o vereador Darciso a reassumir a presidência da casa. Passamos para a ordem do dia, discussão e votação. Projeto de Lei 042/2015, Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 042, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 043/2015, Poder Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento programa vigente do município. Coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto 043, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 044, Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao programa vigente do município. Coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Projeto de Lei 044, aprovado por unanimidade. Requerimento 040 de 2015, de autoria do vereador Rodrigo Garcia. Requer que o Poder Executivo Municipal informe quantos servidores ocupam o cargo de veterinário, qual a carga horária, onde atuam e se os mesmos são autorizados a atender os animais da rua. Coloco em discussão. Com a palavra o autor, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nós colegas, então,
esse requerimento tive alguns questionamentos nesse sentido, né? Então fiz esse requerimento para dar ciência, né, à população que pediram em relação ao veterinário, em relação a atender os cachorros de rua, né, a carga horária e quantidade de veterinários que existem no município. Então, para dar a ciência à população, né? Até tivemos um caso essa semana mesmo lá na Escola Reineiro, de um cachorro foi atacado, né, por um porco-espinho, provavelmente cheio de espinho, e aí os professores lá em conversa, o que fazer, como fazer, né, o que podemos fazer, e aí tivemos essa ação, né, e fazendo esse requerimento para dar ciência a eles também e a toda a população. Seria isso, senhor presidente. Em discussão, eu também apoio o requerimento do vereador. Eu acho muito importante essa situação aí. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 040, aprovado por unanimidade. Requerimento 041, de autoria do vereador Antônio Domingues, requer que o Poder Executivo Municipal, através do Departamento Municipal de Educação, informe quais os cursos que foram oferecidos aos professores da rede municipal de ensino nesta gestão e qual o valor total dos mesmos. Em discussão, com a palavra o autor do requerimento, o vereador Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, eu fiz esse requerimento aí devido a uma matéria que saiu no jornal, aonde vai a educação de Conchas. Eu acho que vai bem. Então, eu fiz requerimento ao Departamento Municipal de Educação, porque, se eu não me engano, teve vários cursos. Então, queria essa resposta aí para dar informação à população. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Discussão, vereador Miguel Elias. Eu gostaria de parabenizar o vereador Júnior pelo requerimento, e é um requerimento que vai trazer à tona a população aonde está indo a educação de Conchas. Essa matéria foi também escrita pelo ex-prefeito Paulo Nunes, que anda hoje, não sei se cutucando a onça, não sei o que está acontecendo com ele, mas... Então a gente vai respondendo as perguntas dele. Isso aqui vai dar uma boa resposta também, que a gente sabe que essa administração está investindo muito no professor. Eu acredito acho que nunca se investiu tanto no professor, na questão de cursos. É lógico que a gente não vai ser demagogo aqui falar que foi na questão de salários, que está complicado mesmo. Mas a gente está fazendo a nossa parte. Eu até presenciei outro dia uma palestra aqui, achei interessante. Até bonito de ver os caras que vêm aqui, são gente fina mesmo, eles sabem o que estão fazendo. Então a gente vai esperar o retorno da resposta do requerimento e vamos responder mais uma vez aonde vai a educação de Conchas. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em discussão, com a palavra o vereador Anselmo. Senhor presidente, senhor vereador, realmente esse requerimento vai trazer subsídios sobre gastos com cursos. E eu acredito realmente que a educação vai bem. Na parte material, está se construindo muitas escolas, na parte de cursos também. E se vai bem, é graças ao corpo docente, aos funcionários da educação que estão se desdobrando com os poucos salários que ganham, que isso que precisa ficar bem dito. Estão lutando, hoje vieram aqui representantes da educação, pleiteando um insignificante aumento para o seu prefeito, que eu acho que é muito pouco, deveria dar muito mais no Vale Refeição. Então, volto a bater na tecla, é importante sim esses cursos, é importante construir sim, melhorar, dar condições de trabalho, mas é mais importante a valorização do profissional, porque sem o estímulo, automaticamente diminuem o ritmo, porque vai ter mais preocupação com as despesas em casa, com a família. Se melhorar o salário, é uma motivação muito maior para qualquer profissional. Então, fica o alerta. Bom que se traga isso, mas que o seu prefeito, junto com isso, já mande alguma mensagem que venha, pelo menos, colocar um pouquinho de amenidade
reivindicação, né, nessa situação que passa todo o funcionalismo e não poderia deixar os professores também. É isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Miguel. É que eu me lembrei agora de uma coisa que o vereador Anselmo falou novamente, do aumento. O vereador Anselmo é vereador há 6 mandatos, é isso? Qual o mandato que o senhor deixou de pedir aumento? Sempre teve que pedir. Infelizmente, é assim que funciona. Não é a gente que criou o sistema existe, a gente participa dele. É complicado mesmo, se a gente pudesse, a gente... E quanto à questão de reconhecimento dos professores, é aquilo que a gente falou, e o senhor até falou meio contra ali as moções de congratulações. A gente tem que se congratular com esse pessoal, sim. Então, eles estão de parabéns, são esforçados. Graças a eles é que está indo tudo bem, porque o conjunto está funcionando bem. Antes não sei por que não funcionava. Eu acho que era a cabeça mesmo, que não tem outra explicação, né? Então, é isso que eu tinha a dizer, senhor presidente e senhores vereadores. Em discussão com a palavra... Só para eu rebater que ele me citou, senhor presidente, eu não falei que eu sou contra, eu falei que é preferível o professor, o funcionário, não querem elogios, eles querem um reconhecimento pecuniário, porque do serviço que eles prestam. É claro que o elogio todo mundo se sente lisonjeado, mas numa situação de baixo salário não vai refrescar a vida de ninguém o elogio, por isso que eu falei. Em discussão com a palavra o vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, em relação à questão dos cursos, eu também acho válido, e vale destacar o nosso Fundeb. Né? O nosso Fundeb, ele dá condições para isso. Né? O nosso Fundeb anual está em média de 10 milhões de reais, fora a arrecadação dos 25% que ajuda a educação. Então, vai com certeza tem esse dinheiro para dar os cursos, para capacitar os professores. Então, hoje a prefeitura tem essa possibilidade. E eu estou na prefeitura desde, se eu não estou enganado, em 2008, que eu comecei. Não, 2004 eu era ainda contratado, Zelão Pavan, depois a Adriana, né, e agora o prefeito. Sempre tiveram esses cursos, sempre tiveram essas semanas, né, sempre traziam professores para dar cursos no início do ano, no planejamento, no replanejamento. Isso é algo corriqueiro, né, porque o nosso Fundeb dá condições para isso. Então, com certeza é algo bom. É algo que precisa sempre ter mesmo. Mas lembrando, né, essa valorização, mais uma vez, é necessária aos professores. E eu esqueci até de dizer que nós estamos reivindicando e para esse ano, né, esses R$200 para esse ano, para que no ano que vem, quando for o índice mudar para 7%, que provavelmente será em janeiro, e aí seja feito 7% em cima dos 200, ou até mais, 10% em cima dos 200 já desse ano, que já for dado. Né? Então, para não deixar mais para frente, para poder aí mesmo ajudar todos os funcionários e toda a nossa classe trabalhadora aqui da prefeitura. Em discussão, com a palavra o vereador Anselmo. Senhor presidente, eu me lembrei de um detalhe muito importante, ouvindo o vereador Rodrigo falar. Realmente, é importante que venha esse ano, porque a partir do ano que vem, há um impedimento legal de se dar qualquer reajuste acima do índice inflacionário por ser ano de eleição. Então, se o prefeito tem intenção de dar algum reajuste, algum bônus para o funcionalismo, que encaminhe esse ano, porque o ano que vem ele não vai poder passar da meta inflacionária, do que der da inflação. Aí vai ficar restrito ao índice inflacionário. E não vai poder ultrapassar sob pena de ele incidir na lei de responsabilidade fiscal. Então, é bom que a base aliada converse com o prefeito e explique para ele isso, mandar até o final desse ano, se ele tem intenção, se ele pensa, né, em alguma coisa politicamente, alguma coisa de justiça, principalmente com o funcionalismo, então ele que manda esse ano para ficar o ano que vem só o índice de inflação. Só isso, presidente. Em discussão,
eu também queria parabenizar também o autor aí, e contem com esse presidente aqui para esse apoio aí. Não havendo mais discussão, eu coloco o referido em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Requerimento 041, aprovado por unanimidade. Moção de pesar 105 de 2015, a família do senhor José Paula Ferreira, de autoria do vereador Darciso Aparecido Capelar e sobrescrita pelos demais vereadores. Coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Aprovado por unanimidade a moção de pesar 105. Moção de pesar 106, a família do senhor Wilson Belato, de autoria do vereador Antônio Domingues de Oliveira Júnior, e sobrescrita pelos demais vereadores. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 106, aprovado por unanimidade. Moção de pesar 107, 2015, a família do senhor João Roberto de Albem, de autoria do vereador Rodrigo Garcia, e sobrescrita pelos demais vereadores. Eu coloco em discussão. Com a palavra, o vereador Rodrigo. Então aí a moção de pesar ao Joãozinho Delbem, né? O senhor João Delbem, ex-vereador, né, dentista de nossa cidade, também aí um grande incentivador da cultura, PMDBista, né? Um PMDBista aí que sempre atuava, um homem que amava trabalhar pelo bem comum. Então, meus sentimentos à família, né, a ele, né, que Deus o tenha em bom lugar mesmo, e fica aqui os nossos sentimentos aos seus filhos e a todos os seus familiares, sua esposa e a todos eles. Serei isso, senhor presidente e nobres colegas. Em discussão, vereador Miguel. Também gostaria de falar a respeito do ex-vereador. Eu acompanhei muitas sessões aqui nessa Câmara de Vereadores quando o Joãozinho era vereador. E ele tinha duas reivindicações que ele sempre fazia. Uma era o semáforo em Conchas e a outra era que se fizesse alguma coisa naquele terreno para que não tivesse mais rodeio. Essa administração conseguiu realizar essas duas coisas. Então, eu tenho certeza que a gente que se lembra aqui, quanto ele falava, o pessoal até chamava ele de louco, semáforo em Conchas, está aí o semáforo. Então, minha gente, tudo acontece no tempo certo. Ele chegou a ver essas duas coisas antes de falecer e tenho certeza que ele ficou contente com o que aconteceu. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Em discussão agora, vereador Naeva com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, também quero deixar registrado aqui meus sentimentos à família do ex-vereador João. Quero dizer, né, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele nesta casa durante 4 anos e posso dizer que sempre foi um homem íntegro, um batalhador por melhorias em nossa cidade. E como o vereador Miguel disse, isso era verdade mesmo, sempre ele falava, né, reclamava que ele gostaria que a festa do Peão não fosse mais ali próximo à casa dele. Sempre ele lutou por isso e por várias vezes também falou mesmo do semáforo. Então, né, infelizmente ele não chegou a ver isso, mas com certeza, né, sua família está aí, pode ver que, né, sem mesmo de outra forma está sendo realizado o sonho que ele sempre comentou. Então é uma tristeza muito grande, como disse, porque ele foi um grande amigo, um grande companheiro aqui nesta casa. Era isso, senhor presidente e seus vereadores. Em discussão, não havendo mais discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 107, aprovado por unanimidade. Moção de pesar 108, a família do senhor José dos Reis de Oliveira da Silva, de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos, e sobrescrita pelos demais vereadores. Em discussão.
Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 108, aprovado por unanimidade. Moção de congratulação ao Lions Clube de Conchas, pelo 48 anos pelo 48º aniversário de autoria da vereadora Eva Maria de Oliveira Campos. Em discussão. Eu queria parabenizar também o Lions Clube, toda a direção, e onde tivemos reunido, eu fiz presente lá, a vereadora Eva, fomos muito bem acolhidos, recebendo visitas de fora, os leoninos de fora, os governadores. Então, foi muito bonita a festa, sexta-feira. Infelizmente, não deu para os senhores comparecer. Mas está de parabéns a administração, o senhor presidente lá, o Dr. Ricardo Chagulli, a equipe inteira, trabalham irmanados lá. Então está de parabéns. Onde o João deu bem, segundo no discurso do Michel Chagulli, Dr. Michel Chagulli, comentou-se do João deu bem, quando foi presidente, o empenho que esse João fez para melhorar o prédio, pôs rifa de um carro, vendeu rapidamente, então ficou na lembrança, ficou na marca a participação do finado João Deu Bem no Lions Clube. Então está de parabéns aí o trabalho feito por o João Deu Bem e pela equipe dele lá. Eu coloco a moção de congratulação em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de congratulação 109, aprovado por unanimidade. Moção de pesar à família da Maria Tereza Leme. Moção de pesar à família de Maria Tereza Leme, de autoria do vereador Ademir Simão e sobrescrita pelos demais vereadores. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, fique em pé. Moção de pesar 110, aprovado por unanimidade. Passamos à explicação pessoal dos senhores vereadores. Em explicação pessoal, vereador Luiz Néder. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de falar sobre o tema que o vereador Rodrigo trouxe aqui hoje, que o vereador Anselmo, todos já comentaram. O vereador Anselmo comentou da questão do superávit. É compreensível esse superávit, não na questão que o município está arrecadando muito mais, mas ao contrário, é um trabalho também desta casa, dos vereadores, que estão indo buscar recursos fora do orçamento que estavam previstos, e aí sim sobra dinheiro que o prefeito iria ter que, por exemplo, comprar um caminhão de lixo novo, não compra, iria ter que... E não compra porque o governo do estado mandou, o vereador foi lá e buscou. Ou então uma emenda para refazer, parlamentar para refazer uma rua. Se ele tivesse que gastar com recurso próprio, ele deixa de gastar o recurso próprio e usa essa emenda parlamentar que o vereador foi lá e buscou. Então, esse empenho dos vereadores, de todos, que estão em busca de verbas públicas, faz com que sobre recurso nos cofres públicos, né? no erário público, no caso. Então, esse é um dos grandes motivos. Com relação ao aumento do Vale Alimentação, eu entendo que é uma forma que não vai resolver. Você dá um aumento de 200, não dá 6 meses, eles vão estar falando, poxa, podia aumentar para 280, né, como é a Câmara, ou 300, ou nunca vai contentar. Eu entendo que precisaria continuar com o valor atual
e criar no orçamento uma maneira de você gratificar o funcionário que produz, né? Exemplo, lá, o que faz estrada rural, que ganha uma gratificação a mais por tantos quilômetros que aquela pessoa trabalhou. Esse funcionário vai querer trabalhar, fazer 10, 15, 20, 30 quilômetros por dia para poder ganhar mais no final do mês. Então vai motivar esse funcionário a trabalhar. Agora, aumentando o vale para 200 não vai motivar ninguém. É muito cômodo. Motivar a professora a produzir, fazer, eu sei que muitas já fazem, a fazer projetos pedagógicos, ganha ponto, ganha uma gratificação a mais, né? Todos os funcionários. Isso precisa fazer, por isso nós precisamos, na verdade, inovar e renovar. Eu acho que é uma coisa nova, é uma coisa que você faz com que o funcionário produza, porque ele vai ganhar mais. Não é uns 50 reais, uns 60 reais. Pode ser muito mais, porque ele vai produzir, ele vai, além da educação, vai ter muita qualidade, seja no esporte, seja na saúde, seja as meninas que fazem aí, que visitam as residências. Quanto mais elas visitarem, quanto mais produzir, mais você ganha. É assim nos Estados Unidos, é assim em alguns países da Europa. Por que o nosso país não pode ser diferente? Vai do prefeito inovar, vai do gestor criar um mecanismo de inovação para que coloque o funcionário a todo vapor ali produzindo. O governo do Estado tentou fazer isso com os professores do Estado, né, levando os professores a se especializarem para que assim, gradativamente, eles fossem valorizados. Eu percebi aqui, quando a Sandra Neves entrou, quando o rapaz da educação, Rogério, entrou, as professoras que vinham fazendo pós, elas ganhavam em 3 anos 5% de aumento. Eu acho um absurdo chegar e cortar. Não pode mais. Você só pode uma pós. Então você só pode especializar uma vez. Eu acho que tem que ter um plano concreto, com base para daqui 10, 15, 20 anos, nesse sentido, para que não só a professora tenha esses direitos reservados, para que ela possa fazer uma pós, para que ela possa fazer um mestrado ou um doutorado, que ela possa ser, para trazer essa bagagem para a sala de aula, para a escola. Eu acho isso fundamental e importante. Isso vai muito além do que 50, 60 reais de aumento no vale alimentação. Eu acho que, e ainda, se desse esse aumento, seria 600, o vereador Miguel falou em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200, dá um pouco menos. Mas já pensou reservar 1 milhão de reais para você poder distribuir entre os funcionários que realmente querem trabalhar? Poxa vida, acho que aquele funcionário que está vendo que o outro ganhou mais que o outro, eu falei, vou fazer também, vou fazer mais, porque eu também quero. Aí sim você vai motivar o funcionário. A minha ideia em relação a isso, se o prefeito estiver ouvindo, eu acho que o pessoal do Edson deve estar ouvindo, passe para o prefeito, só para encerrar, passe isso para o prefeito e, se for possível, crie um mecanismo, pode ser um estatuto do servidor público, que valorize cada profissional de cada área. Seria isso, senhor presidente, nobres colegas. Explicação pessoal, vereador Ademir Simão. Senhor presidente, na rua, muitos têm se falado que o rodeio de Conchas não vai acontecer, estava embargado, então várias pessoas vieram me perguntar se era verdade, o que tinha acontecido. Então, esclarecer para as pessoas que eu estou com 2 laudos aqui de vistoria dos bombeiros aprovando, do Corpo de Bombeiros aprovado, está aqui, e o outro do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui da comarca de Conchas, do Fórum de Conchas, da segunda vara, também aprovando. Então, os 2 alvarás liberados, e a festa vai acontecer sim. Em segundo lugar, a minha mãe acho que deve estar escutando a sessão, mandar um parabéns para ela, dona Judite. Hoje ela está fazendo anos, fazendo aniversário. Então, feliz aniversário, mãe. Senhor presidente, nobres colegas. Explicação pessoal, vereador Rodrigo. Senhor presidente, nobres colegas, queria discordar do vereador Luiz nesse quesito produzir mais, ganhar mais. Eu penso que
Com certeza, o plano de carreira deve existir. Para funcionários, para professores já estão aí sendo elaborado, né? E com certeza para beneficiar ainda mais, motivar mais e, claro, avaliar também essa questão. E aí, por exemplo, os professores que fazem cursos pontuar, isso sempre teve no nosso plano, né, no nosso estatuto do magistério, aqueles que fazem curso pontua, isso quem faz pós-graduação tem 5%, isso é de praxe em todo lugar. Agora fere um pouco o princípio da isonomia. Agora vamos dizer um enfermeiro, ele é concursado de enfermeiro, então ele tem que atender 100 pessoas para ele ganhar mais. Um enfermeiro que atende menos de 100, como que vamos fazer isso daí? Fica complicado. Uma merendeira, como que eu vou premiar uma merendeira? Então, assim, existem coisas que nós temos que pensar. Então, assim, você fazer um plano de carreira, você vai ali estudar e colocar, claro, muitas coisas ali para avaliar e até para ajudar aqueles que farão devidas aos seus devidos serviços, igual os professores. Fizeram mais cursos, vão pontuar e, consequentemente, ao longo do tempo, vão ganhar mais. Assim é no Estado, assim é no município. Agora, eu penso que R$200 é o mínimo que a gente pode lutar aqui. Né? Todos os vereadores aqui falaram favorável. O único que se manifestou agora, que eu achei esquisito, que antes da sessão ele até falou que iríamos lutar junto para isso. Então, mas cada um tem um pensamento. Né? Mas eu penso que é muito pouco, R$80 a mais no cartão alimentação, estamos lutando para isso. Né? E depois que venha plano de carreira, que venha estatuto para melhorar ainda mais e também cobrar, né? Claro que não a gente vai fazer algo sem pensar, não, vamos dando aumento, né? E o professor quiser fazer curso ele faz, se não quiser ele vai ganhar a mesma coisa, não. Tem que adequar sim, eu concordo com adequar, mas eu penso que os R$200 é muito pouco e essa questão de produzir mais e ganhar mais eu acho inviável. Nós somos empresa pública, não somos empresa privada, né? Não somos, então seria isso. Agora, a indicação que eu fiz de colocar playground na Praça da Coab 2, né, que é uma praça que ainda não tem um playground, vários munícipes lá pediram, né? As crianças estão também lá querendo brincar no playground, no parque. Então ali tem um espaço para ser colocado, então eu indico essa colocação. E eu fiz também um ofício semana passada para isolar o ginásio, né? Porque, e até falei com o Sandro também essa questão, há muita reclamação ali, porque está sendo reformado o ginásio e a prefeitura para pedir para a empresa isolar, porque dizem que estão indo lá, crianças brincando e até questão de droga, o local está escuro, então fiz um ofício para iluminar o local e isolar, né, uma obra grande, então merece ali que a empresa isole aquele local para ter mais aí segurança às crianças, à escola, até o pessoal ali da escola que me pediu essa reivindicação, então que a empresa possa fazer esse isolamento. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Senhor presidente, ele me citou, eu gostaria da réplica. Pois bem. De momento algum, vereador Rodrigo, eu sou contra, eu só acho que não resolve, porque ano que vem com certeza a inflação vai ser 10%. Daqui, no próximo, a gente não resolve a situação. Eu não sou contra dar R$200. Pelo contrário, poxa, se puder, dê muito mais. O que eu acho é que não resolve o problema. O que resolveria, por exemplo, o senhor comentou da enfermeira. A enfermeira não vai trabalhar. E aí tem que contratar outra enfermeira para cobrir aquela que faltou. Despesa a mais. Por que não valoriza a enfermeira que não falta? Ganha-se valoriza a enfermeira. A merendeira que só leva atestado. Uma semana de atestado. Tem que contratar outra merendeira por fora, ou outro gasto para o município. Ou então o professor que só pega licença. Entra, fica 1 ano afastado pelo INSS. Tem que chamar outro professor. E é uma loucura. Então, é nesse sentido que eu estou falando. Não sou contra R$200. Pelo amor de Deus. Se puder dar 300, que pague 300. Mas não resolve. Não vai resolver. Vai resolver naquele momento, agora. Mas, assim, o problema vai continuar, entendeu? Eu acho que o Estatuto dos Professores
está defasado, das monitores até o momento não chegou até aqui para a gente discutir, vai ser uma outra discussão. Com relação a 5%, as professoras que faziam pós, elas tinham 5% a cada 3 em 3 anos. Só se tem uma só da pós, não pode ter mais. Ganha só ponto, mas não ganha 5%. Então, é isso que nós precisamos lutar. Essas garantias que a gente precisa lutar. Não só para as professoras também, para todos os funcionários. É justo, entendeu? Não sou contra a R$200, de forma alguma. Eu só acho que não resolve o problema. Não vai resolver. Sempre vai ficar essa batição de boca. Porque a Câmara ganha mais que a Prefeitura. Porque a Câmara... Lógico, vocês vão ver, a inflação vai dar 10%, na Câmara sempre sobra dinheiro. Vai para 300 conto aqui, o vale alimentação. E aí vão falar, poxa, por que dá... Não resolve, a gente tem que valorizar o funcionário como um todo, entendeu? Tem que ter um aumento, com certeza, mas tem que ter um aumento como um todo, não só nesse aspecto, vereador, que eu quero dizer, entendeu? Com a palavra, vereador Rodrigo. Só para concluir, por exemplo, a respeito da assiduidade, os professores que faltarem, que tiram licença, já não têm essa assiduidade, já está ali no nosso plano. Então ele já vai perder. Isso é óbvio, né? Aqueles que, claro que um atestado, você não pode contestar, o profissional ficou doente. Agora, se aqueles que extrapolam, aí sim, tem que ter um plano de carreira, tem que ter um estatuto para adequar isso daí. Isso eu concordo e já tem, nós professores já temos isso. Agora, seria um benefício a mais esse cartão alimentação, né, que hoje é esse valor que já falamos aqui esta noite, seria um benefício a mais para ele. Né, seria um benefício a mais para ele. E aí as outras coisas que vierem a mais para ajudá-lo, vão vir agregar. Mas é óbvio, aqueles que faltam muito, tem que ter ali no plano ou no estatuto, algo assim, né, para também não só dar, mas também cobrar. Eu acho que isso é claro, né, isso já até tem. Mas essa nossa luta e esse nosso apoio aí a esse vale continua, e estamos juntos aí, unidos, esperando aí que tenha esse aumento esse ano, que vai ajudar muito a todos os funcionários. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Convido, em explicação pessoal, o vereador Anselmo. Dispensa. Convido a vereadora Eva Campos, em explicação pessoal. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu vou voltar a falar aqui a respeito das palmeiras aqui da nossa avenida, né, que foram plantadas na administração passada, e elas continuam ali no meio do mato, muitas ali morrendo, né, porque o mato está sufocando. Eu já fiz a indicação, né, obtive a resposta que aqui pertence à rodovia. Mas nós temos palmeira plantada aqui a acho que 20 metros dessa casa. E como a nossa cidade está ficando bonita, né, com árvores e palmeiras sendo plantadas em várias avenidas, então eu também gostaria de pedir para que seja cuidadas essas palmeiras aqui. Que a mesa, se ela possa oficiar a rodovia, pedir para que seja cuidado. E caso não seja, que a prefeitura mesmo cuide, né, limpe. É pouco trabalho, vai conservar, né, elas vão crescer. E a entrada da nossa cidade, com certeza, vai tornar mais bonita. Então, eu espero que isso seja feito. Se a rodovia não fizer, que a prefeitura possa fazer, né, que é um trabalho pequeno, e isso vai, né, ajudar a melhorar o aspecto da entrada da nossa cidade, que está precisando. Eu também quero falar aqui a respeito da indicação do vereador Rodrigo, que eu também estou de pleno acordo, vereador, né, quando o senhor pede aqui para o cartão alimentação passar para R$200, que não é muito, com certeza, e eu acho que é muito pouco mesmo. Como no momento não tem como ser feito de outra forma, né, então que seja isso. Eu sei que é muito pouco, mas com certeza vai ajudar, né, mesmo com pouco eles vão ficar contentes, até que se possa ser feita alguma coisa que melhore, né, a condição do cartão, a condição do salário, né, de todos os funcionários, que, como já disseram, está muito defasado, e eles necessitam, né, de aumento. Então é pouco, mas com certeza vai ajudar. Então estou de pleno acordo com o senhor vereador.
Era isso, só, senhor vereador, né, senhor presidente, senhores vereadores. Em explicação pessoal, o vereador Eugênio. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de registrar nessa Casa de Leis aqui sobre mais uma obra que já está sendo concluída, e essa obra, então, ela é entre uma parceria com Sabesp e Prefeitura. E essa obra tem 18 quilômetros de adutora. E isso aí já vem de uma promessa antiga, vem desde o tempo que, quando a Sabesp assumiu a cidade, e eu tive a oportunidade de ver o contrato que dizia que assim que assumisse a cidade, em seguida assumiria as ligações que pertenciam à Samaec, antiga Samaec, né, que seriam os bairros. Bairro Santana, Santa Terezinha, Juquiratiba e outros. Então, e os anos passaram. Quanta administração passou e nada foi feito. Que inclusive, em 97, eu fui convidado pelo Dr. Antônio para assumir o cargo de confiança e ser responsável pelo abastecimento de água nos bairros. E assim eu aceitei. E assim foi. E depois a gente reivindicou a vários vereadores, na época, né, para que se realizasse essa obra e ninguém tomou as providências. E com o passar do tempo, aí a gente, graças a Deus, eu fui eleito pela ajuda aí dos meus eleitores, do povo, e pelo povo eu estou disponível a trabalhar pelo povo consciente, não só para os meus eleitores, para todos. E aí aconteceu que com os trabalhos deste vereador e mais a administração e Sabesp, a gente conseguiu realizar, estamos conseguindo realizar esse sonho. E os 18 quilômetros já se encontra feito, entendeu? Já está em Santana a adutora. E então, que inclusive, vocês falando em rodeio, chuva, inclusive o dia que chegou a rede lá, no dia seguinte choveu que houve, tive que interditar as ruas. Então foi uma graça que recebemos, de chegar ao encanamento e também a chuva. E assim está prosseguindo. Agora, em breve, vai ser feito outros reparos aí num determinado ponto. E eu acho que em breve nós temos água da Sabesp em Santana e já também estudando novos projetos para outros bairros, que em breve também, com certeza, vai ser aprovado. Seria isso, senhor presidente e nobres colegas. Eu gostaria também de falar um pouquinho em explicação pessoal. Eu fico muito feliz de ver a felicidade do vereador Eugênio aí. Eu sei das dificuldades do povo da Santana, daqueles bairros lá. E a gente sabe dessa dificuldade, onde passamos um período muito seco. E graças a Deus, graças à administração, está aí. Está de parabéns, senhor prefeito, vereadores aí. Eugênio cumprindo com a sua missão, aí está de parabéns, vereador. E breve, essa doutora vai esticar para Juquiratiba. Até a gente teve uma conversa, porque Juquiratiba temos um pouco mais de recurso, onde que Santana estava mais precário, então destinou-se a esse serviço para lá primeiro. Mas agora, em seguida, vai para o distrito de Juquiratiba. Se Deus quiser, breve teremos água tratada lá. Eu só queria complementar, já hoje não deu tempo de eu complementar o meu raciocínio ali pelo tempo. Eu falei da linha velha,
Então, essa linha velha nós fizemos essa recuperação, mas devido à baldeação de caminhões de areia, para não passar na ponte que vamos construir, que estava precária, perigosa, caiu um caminhão. Então, foi dada a volta com as terras pela linha velha, onde nós fizemos essa recuperação, como eu disse, na tribuna. Então, alguns pontos, os caminhões muito pesados, e com essa chuva que deu, então danificou. Então, estou pedindo essa recuperação, porque vai ser o desvio da ponte. A partir de segunda, terça, a ponte não está mais lá. Então, temos que ter um desvio para esse povo, que abrange do lado de lá do rio, bairro dos Polim, bairro dos Bento, Horta Seca, enfim, aquele povo que margeia do lado de lá do rio. Então, por essa razão, nós temos urgência dessa recuperação, desse desvio aí, mais rápido possível. Eu queria também, como o nobre colega Ademir mencionou, mostrou aí alguns documentos, isso é importante, vereador, porque nós fomos bastante criticados, que a festa não aconteceu, por isso, por aquilo. O senhor já justificou aí que nada a ver, como comentário de oposição. Então, o Ademir já mostrou os dados aí, e que foi a chuva mesmo que interferiu. A gente sabe que o esporte é perigoso. Eu mesmo conversando com o Dirley de sítio, de boi, a gente entende um pouco. Falei, poderá acontecer um acidente, o boi dar uma pranchada aí, perder vida de um peão. Então, foi isso a grande causa. Mas está de pé a festa, vai acontecer, se Deus quiser, vai dar para o povo curtir o festão aí durante a semana. Então, tá de parabéns ao senhor prefeito pelo acerto que fez com os shows aí. Eu queria também só dar um parabéns para a mãe do nobre colega aí, e muitos anos de vida para ela, se Deus quiser, para nós todos aí. Boa sorte, dona Judite. Então, acho que por hora seria só. Em explicação pessoal, o vereador Miguel Chaguri. Senhor presidente, senhores vereadores, alguns dias atrás eu tive que ser internado no Hospital Municipal de Conchas. Acabei tendo que ficar lá por 6 dias. E eu queria agradecer a todos lá, os médicos, as enfermeiras, as faxineiras, e dizer que estão de parabéns. Tem uns críticos de plantão aí que vivem falando mal do nosso hospital municipal. Eu não desejo mal para ninguém, mas eu gostaria que eles ficassem internados lá uns dias, só para eles verem como é que funciona. Aí eles vão agradecer. Porque aquilo lá, minha gente, é nossa instituição. Está indo muito bem. Existe, não vou falar para você que é perfeito, nada é perfeito nesse mundo. Mas durante os dias que eu estive lá, não tenho do que reclamar. Não tenho do que reclamar, minha gente. Então eu queria apenas agradecer mais uma vez o pessoal lá, a equipe, ao Santo também, ao Mureb, todo mundo que deu atenção lá. Foram dias difíceis para mim, eu confesso que não foi fácil não, mas graças a Deus tá tudo bem hoje. Referente à festa do peão, realmente surgiu um monte de assuntos aí. Aquela famosa oposição burra que eu falo, continua burra, porque em vez de promover a nossa cidade, só querem levar imagens negativas. Não dá para entender como que essas pessoas querem voltar a administrar Conchas. Não dá para entender. Só falam mal da cidade. O prefeito vai cobrar. Isso é enganar o povo. Que vai cobrar o quê? Não vai cobrar nada. Pela primeira vez na história de Conchas vai ser os 4 dias de graça. E vamos ter mais um show dia 4 de dezembro agora, que é o show do Rick.
de graça também, vai ser na praça. Então, minha gente, precisa parar de falar essas tonturas, falar que a festa foi embargada. Onde já se viu? Ninguém viu a chuva aquele dia, será que eu sonhei que caiu um toró d'água aquele dia? Precisa ter um pouquinho de bom senso, minha gente. E vamos dizer que tivesse embarcado, vamos dizer que aconteceu. Tem que divulgar? Tem que estragar o nome da cidade? Para que fazer isso, minha gente? Eu duro que um fala que é jornalista ainda. Eu não acredito que o cara é jornalista. Por que não vai buscar informação direito? Vai lá, busca a informação. Não precisa ficar jogando coisa no ventilador. Para que isso? Até quando vai continuar com essa burrice? Porque isso é burrice, minha gente. A gente tem que ter um mínimo de bom senso. Eu me lembro quando eu fui oposição à ex-prefeita, eu jamais fiquei criticando a cidade. Jamais fiquei criticando a saúde. Eu criticava o quê? A administração. A maneira de administrar. Agora, não denegrir a imagem da cidade. Isso não... O que é isso, minha gente? Tem que parar com isso. Outra coisa aqui que eu marquei aqui, o vereador falou do Fundeb, que fazia cursos e tal. Eu até gostaria de que a prefeitura fizesse um levantamento de quantos cursos era feito anterior a essa administração. Para a gente fazer uma comparaçãozinha, uma pequena comparação. E lembrar também que essa administração sobrou dinheiro para fazer 2 escolas. Eu queria saber onde foi parar o dinheiro anterior. Também gostaria de parabenizar, não deu tempo de eu fazer as minhas indicações hoje, a instituição Pérolas FM. Eu disse a instituição Pérolas FM. Parabenizar pelos 19 anos completados essa semana. Realmente aquilo lá é um patrimônio da cidade. A gente tem que se congratular com eles. É lógico que tem indivíduos lá que não era para estar lá. Um indivíduo, vou falar, pronto. Não era para estar lá, que usa politicamente a rádio. Deu uma paradinha, mas de vez em quando ainda faz esse tipo de coisa. Mas a Rádio Pérolas está de parabéns pelos 19 anos aí, que está aos trancos e barrancos tocando o barco lá. Acho que por hoje seria... eu gostaria também de fazer uma retratação da última sessão. Eu estive assistindo a minha fala na explicação pessoal e eu cometi um erro e eu vou pedir desculpas agora. Eu já falei que eu não tenho problema nenhum de pedir desculpas. Eu falei que a dupla Zé Henrique e Gabriel não veio voluntariamente cantar na festa da Pai. Eles vieram sim voluntariamente. O que foi pago foi a despesa deles de viagem. Então eu estou me retratando nessa questão, que eu assisti o que eu falei e ficou meio mal entendido. Seria isso, senhor presidente e senhores vereadores. Convido o vereador Antônio Domingues em explicação pessoal. Senhor presidente, nobres colegas, só para informação, a vereadora Eva, ela tinha feito lá a indicação sobre a limpeza das palmeiras, né? E logo em seguida eu fiz um ofício à rodovia e até hoje não tive a resposta. Mas assim que tiver, eu passo a senhora, né? E a todos aí para a resposta da rodovia, né? Também queria pedir ao senhor Zanqueta para que desse uma atenção especial aí na estrada de Conchas a Pereiras. Ela é utilizada por várias pessoas aí e está cheia de buraco e com essa chuva aí danificou um pouco, então já reparar logo para não tomar ela de uma proporção maior. E também falar da medicação 177 de 2015, indica ao Poder Executivo Municipal a alteração de mão de direção da rua Luiz Fechner. Essa rua Luiz Fechner é aquela onde é feita a feira de domingo, né? Devido ali à reforma da Avenida Alberto Palladini, foi retirado aquele canteiro central que era pequenininho ali. Então as pessoas vêm
do seminário sentido ao centro e entra com alta velocidade ali. Está perigoso, um morador me procurou, pediu, e eu acho que mudando a mão ali já fica melhor ali. Os caras não entram, corta na frente dos carros que vem vindo na Alberto Palladini, realmente ficou perigoso ali. Então que o prefeito estude a possibilidade de mudar, ou se tiver outra ideia também, mas tem que mudar ali para diminuir um pouco o trânsito ali. Por hoje seria só isso, senhor presidente e nobres vereadores. Não havendo mais nada, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão para o dia 21/9, às 20 horas. Concha, salve, salve, um ninho de paz e aconchego, aberto em Concha, no chão agreste do caminho hostil das bandeiras. Viva, viva Conchas, são tantas as conchas.